Olá, pessoal. Bom dia a todos. Agradeço a disponibilidade de horário de vocês, tá? Sejam muito bem-vindos à nossa webinar de como transformar a reforma tributária em oportunidade de negócios. Eu sou a Fernanda, gerente de sucesso do cliente aqui na Asis, e é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. Eu atuo na área de CS há mais de 4 anos e posso afirmar que nunca vimos um momento tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão cheio de possibilidades, como que estamos vivendo agora, né, pessoal? Para quem ainda não conhece a Asis, nós somos uma empresa de tecnologia 100% voltada para soluções tributárias, com foco em inovação, automação e inteligência fiscal. Nossos produtos vêm ajudando as empresas a ganharem segurança, produtividade e visão estratégica na gestão de tributos. Para conduzir esse conteúdo de hoje, eu quero apresentar a Suelen, nossa gerente de relacionamento aqui na Asis. A Su está há mais de 10 anos com a gente, tendo um olhar afiado ali sobre o que realmente importa, o que realmente faz sentido, né, aí no dia a dia dos gestores fiscais, dos escritórios de contabilidade, né, em tudo que envolve as ferramentas tecnológicas, tá? Antes de passar a palavra para ela, pessoal, eu tenho 2 recadinhos importantes. Se você ainda não está seguindo a Asis no Instagram, aproveita e segue, tá? @asis.textech. Estamos sempre postando os conteúdos práticos, atualizações tributárias e boas dicas por lá. Além disso, pessoal, hoje a gente vai ter o pessoal técnico aqui no chat para sanar as dúvidas, e aquelas que a gente não conseguir sanar hoje por aqui, nós podemos tratar ali por e-mail, tá? Fiquem até o final, pessoal, porque tem um bônus super bacana que vamos liberar exclusivamente para quem estiver aqui ao vivo. Agora sim, bora começar. Su, é com você. Show de bola, Fê. Obrigada aí pela apresentação, viu? Pessoal, muito bom dia, né? Antes de mais nada, assim como a Fê já falou, quero agradecer aqui por vocês estarem com a gente hoje. Eu sei que início de mês, dia 9, aquela correria de fechamento, de prazo, né, de demanda, que não para, essa que é a verdade, mas o nosso objetivo aqui é ser realmente bem prática mesmo. A gente quer também provocar algumas reflexões para que a gente possa sair com uma visão aí mais clara sobre as oportunidades que estão para vir, né, com a reforma tributária, e tudo isso não sobre uma ótica técnica, mas sobre uma perspectiva mesmo de gerar oportunidade de novos negócios aí, utilizando a tecnologia, tá? Eu até começo contando uma pequena história aqui para vocês, assim como possivelmente alguns de vocês. Eu comecei na área fiscal, eu digitava nota a nota ali, item a item, de forma manual, numa empresa de distribuidora, né, de alimentos que tem aqui em Belo Horizonte. E ali, naquele dia a dia, eu consegui ver, de fato, o peso da responsabilidade fiscal que a gente carrega aí nos ombros, né? É muito corre-corre contra o tempo, a gente tem que lidar com sistemas ali que, às vezes, não são tão integrados assim, e, enfim, tem que entregar tudo com muita segurança, sem margem de erros, então eu sei o quanto tudo isso é desafiador. Inclusive, foi um dos motivos que eu acabei sendo conquistada aí pela tecnologia, né? Quando eu tive uma oportunidade de atuar aqui com a Asis. Então, na Asis, realmente, há mais de 10 anos, como a Fê já comentou, estou acompanhando de perto a rotina de gestores fiscais, contadores, empresários contábeis, e eu vejo o quanto que essa tecnologia, quando ela é bem aplicada, claro, ela pode ser uma grande aliada aí na hora da gente enfrentar esses desafios tributários, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu já aproveito para adiantar para vocês que, do ponto de vista técnico da reforma, né, para quem não acompanhou, essa é só mais uma webinar de várias que a ASE já realizou aí ao longo desse primeiro trimestre. Essa é uma apresentação que ela faz parte dessa trilha de conhecimento que a gente está criando aqui com muito carinho para vocês. Nós já tivemos aí convidados especialistas, debates, outros conteúdos, né? E aí, é óbvio que o nosso objetivo é muito claro, apoiar nesse momento aí de transição. Então, para quem não conseguiu acompanhar tudo isso, esses encontros anteriores, que tem um embasamento técnico fantástico, eu vou pedir o nosso timaço de marketing aqui, Gui, por favor, se puder compartilhar no link aqui
no chat, né, o link do YouTube, para que o pessoal tenha acesso a esse conteúdo riquíssimo também, tá bom? E aí, ponto importante, por que a gente está fazendo todo esse movimento, né? A gente acredita muito que quem trabalha na área fiscal, contador, enfim, ele precisa ser quase que um intérprete da reforma para traduzir essa complexidade toda que existe hoje. Também a gente vai ter aí, né, no modelo atual e no próximo modelo, para o empresário, para as demais áreas aí da empresa, né, que serão realmente impactadas. Então, nosso foco é realmente apoiar vocês aí nesse processo, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela com vocês e de uma forma bem rápida aqui, demonstrar alguns conteúdos, enfim, trocar algumas figurinhas com vocês com relação a quem é a ASES, né, qual que é a nossa missão de existir, e também falar um pouquinho sobre essa parte da reforma de ferramentas tecnológicas. Deixa eu subir aqui minha tela, vamos ver se vai dar tudo certinho aqui. Já estou vendo. Tudo certinho? Estamos bem. Show de bola. E aí, pessoal, para quem não conhece a ASES, né, vale a pena comentar, a gente viu aqui que já tem vários clientes, então vai ficar um pouquinho repetitivo, mas é legal porque essa live foi aberta para o mercado, então é bom pontuar um pouquinho, né, qual que é a nossa missão aí de existir. E aí, tudo começa como era uma vez, né? E lá em 2008, na virada mesmo de 2009, a gente sabe que começou no Brasil um negócio chamado SPED, né, uma revolução que foi silenciosa, entre aspas, mas que transformou completamente a forma como as informações elas eram entregues aí para o fisco, né? E foi exatamente nesse meio do caos que a ASES nasceu. A gente nasceu aí de uma dor do contador, da sobrecarga de tarefas, né? No começo dos SPEDs ali, ninguém sabia direito como lidar com tanta obrigação acessória, né? O projeto começou bem aos poucos, mas, inclusive, eu escuto história até hoje, que naquela época tinha gente que duvidava que o projeto SPED ele ia para frente. Então, assim, se a gente fosse resumir os últimos 15 anos de evolução desse mercado contábil, fiscal, barra ASES, né, algo ficou muito claro para a gente que a carga tributária, a carga de trabalho, né, ela explodiu dentro das empresas, essa que é a verdade, né, o volume de informações, ele aumentou muito, então, prazos cada vez mais apertados para entregar informações aí para o fisco. Aquilo que começou como o inofensivo se integra ali, lá em 2005, vou resgatar uma memória bem antiga aqui, né? Se transformou numa sopa de letras chamada ECD, CF, SPED fiscal, contribuições, bloco K, REINF, e muitas das vezes a gente trabalha mais até para o governo do que internamente numa empresa, ou até o escritório contábil para o seu cliente final, né? Essa aqui é a verdade. E não é por uma escolha, é porque é humanamente falando impossível, né? Entregar um trabalho mais estratégico, mais consultivo, quando a gente está muito afogado em operações, a questão mesmo mais operacional, né, dessa parte dos SPEDs, e nesse volume de trabalho também, né? Então, desde o início, para resumir para vocês, o nosso DNA aqui na ASES é simplificar os desafios fiscais, contábeis e tributários, fazer isso com o uso de tecnologia de verdade, né, tornar esse mundo aí mais simples usando a tecnologia. A ASES, aqui com vocês, que a ASES é uma empresa aí do Grupo Sankhya, né, que atende vários clientes Brasil afora, e o nosso foco é o quê? Auditoria e cruzamento de obrigações acessórias, saneamento de cadastro de produtos, monitoramento aí em tempo real de alterações legais na legislação, considerando esfera federal, estadual, visão estratégica dos dados e tudo isso dentro de uma ferramenta com mais de 16 aplicativos para que vocês possam ganhar tempo, né? E, de fato, aumentar a receita ali dentro do escritório contábil, apoiar consultorias também tributárias através de uma plataforma, e essa plataforma se chama Colossus, ok? Agora, falando um pouco mais dessa parte da reforma, poxa, Sueli, a ASES começou, então, lá no passado, assim que entrou a era SPED, ajudando as empresas com ferramentas tecnológicas. E agora, com a reforma, né? E aí, eu posso afirmar para vocês que o nosso compromisso aqui, ele se intensifica, tá, pessoal? Nosso foco é estar lado a lado, oferecendo ferramentas que realmente antecipem aí esse futuro. Então, se a gente puder, de forma muito rápida aqui, falar um pouco, né, sobre a questão da reforma, e aí reforço, a gente não vai falar da parte técnica, a gente vai falar da parte prática,
de geração de oportunidade aí de novos negócios, mas, assim, a emenda constitucional 132 instituiu ali a substituição dos 5 tributos, né? E o que isso muda? Absolutamente tudo dentro de uma empresa, né? A gente está falando de cadeia de fornecimento, a gente está falando de precificação, gestão orçamentária, fluxo de caixa, e o contador vai ter que ser estratégico, vai ter que ser consultivo, conectado ao negócio do cliente, porque essa é uma mudança realmente cultural, não só fiscal, e também é uma baita oportunidade para quem trabalha na área fiscal, né, contábil, tributária, de empresas que têm essa contabilidade terceirizada, de ser cada vez mais protagonista, né, porque a gente vê que no passado, inclusive, a área fiscal era vista como custo, né, e ainda existe isso em algumas empresas, o que é um absurdo, porque é uma área que, até no modelo atual, obviamente, com essa complexidade de CMS, IPI, é como se a gente tivesse 27 países dentro do próprio Brasil, essa que é a verdade, se for olhar sob o ponto de vista aí de tributação. Então, já é uma área extremamente estratégica. Com a reforma tributária, a gente tem uma ogiva nuclear na mão para conseguir demonstrar mesmo para a autoadministração, né? E aí, pensando no contador, né, até para os seus próprios clientes, como vocês podem ser realmente um parceiro de negócio, tá? E aí, o que a gente traz também para vocês aqui, que são pontos que os nossos especialistas bateram até muito ali nas últimas lives que nós realizamos. Como que a gente pode se preparar para esse momento, né? Primeiro, e aí pode parecer meio clichê isso, mas conhecimento. Não tem como terceirizar essa responsabilidade, a gente tem que correr atrás, saber, por exemplo, como que a reforma vai impactar o Simples Nacional, né? Como que vai ficar de fato o split. E aí a gente abre algumas reflexões que pode parecer um pouco chato no começo, mas, poxa, como é que está o cadastro de INCM? Pensando numa empresa hoje que tem a contabilidade interna, né? Como é que está meu cadastro de NBS? Como é que está meu cadastro de clientes e fornecedores? Isso tudo vai impactar a reforma, não tem como fugir, né? E isso, inclusive, é até uma oportunidade de negócio para quem atua em consultoria, porque as empresas, elas, na sua maioria, não conseguem, às vezes, realizar sozinhos com o braço interno o saneamento completo dessas informações. Então, aqui a gente está falando, de fato, de uma oportunidade de negócios. E detalhe, o Colossus, inclusive, ele serve de apoio para alguns desses saneamentos que eu citei aqui também, tá? E aí, segundo ponto, equipe treinada e engajada. Eu não sei, e aí comentem aqui no chat também se vocês têm sentido isso, mas o mercado ele está sedento por especialistas, já está difícil contratar, eu posso garantir para vocês, né? De vez em quando eu recebo mensagens de alguns controles, gerentes fiscais, falando, só eles têm alguém para me indicar aqui? Porque a mão de obra está escassa com relação a essa parte, e vai ficar cada vez mais, né? Então, a gente tem que realmente treinar as equipes internas, deixar o pessoal muito engajado também, para conseguir encarar, realmente se preparar para essa fase de transição, tá? E o terceiro ponto, eu acho que é o ponto alto aqui da nossa conversa, né? Tecnologia. Não tem como fugir disso. Sem ela, a gente não vai conseguir realmente fazer tudo isso rodar. A reforma está aí, 2025 é um ano de preparação, mas já temos, né, testes agora para o fiscal. 2026 é o ano também ali de teste, mas para a gente trabalhar com as 2 apurações, e em 2027 o jogo vai começar aí para valer, né? E aí o ponto também que eu queria destacar aqui é que a reforma, ela é sim uma realidade, né? Ela vai passar aí por algumas ondas de atualizações, né? A gente tem hoje, por exemplo, não foi definido o imposto seletivo, né? A gente tem uma estimativa de alíquota. O IPI, por exemplo, ele foi reduzido a 0, mas ele não será extinto, entre outras pontas que nos geram aqui algumas reflexões, mas fato é, com os dados que a gente já tem hoje da reforma, já é possível a gente fazer algumas simulações, né, verificar como é que vai ficar o cenário das empresas, né, fazer algumas projeções financeiras, e já aumentar a automatização da rotina tributária também, tá? E é exatamente nesse ponto aqui que o Colossus, de fato, ele vai entrar. A gente reuniu aí, dentro do Colossus, enfim, várias aplicações para poder ajudar o mercado. O Colossus, ele simplifica muita coisa, tanto no modelo atual que a gente tem hoje tributário, quanto no da reforma, que eu vou mostrar para vocês logo mais.
dá mais poder para tomar decisões rápidas, né, com análises ali, utilizando inteligência artificial, né, com análises realmente preditivas de toda a operação fiscal aí das empresas, tá? Então, assim como a ASIS começou a ajudar empresas com uma tecnologia lá no começo do SPED, chegou o momento de apoiar também as empresas e as contabilidades no aplicativo que nós estamos lançando no mercado em primeira mão, chamado Reforma Tributária. E aí, pessoal, esse é um aplicativo que é um dos mais de 16 aplicativos que o Colossus tem. Ele pode ser adquirido por clientes que já utilizam a plataforma Colossus, né? E, enfim, enquanto aqueles que não conhecem, caso queira também conhecer, podem ter acesso aí à ferramenta completa, né? E também a esse novo modelo aqui que a gente tem de aplicativo para ajudar na transição da reforma. Beleza? Fê, quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Pessoal, a gente está aqui firme para poder ajudá-los nesse momento de transição, realmente, né? E estamos aí já com uma aplicação pronta para que vocês já tenham uma visão de como vai ficar 2033. Seria mais ou menos isso, né, Su? Isso, show de bola, Fê. Exato. E aí, pessoal, bom, falei bastante aqui, mas era importante fazer essa introdução para mostrar um pouco, né, de todas as possibilidades que realmente existem aqui para poder ajudar vocês, tanto com o Colosso completo, quanto as reflexões com relação a tudo que vai acontecer na reforma. E aí, reforço, pessoal, o YouTube da ASIS está cheio de lives com conteúdo mais técnico, com embasamentos aí super interessantes para vocês verificarem. E agora a gente vai falar realmente o que tem de dinheiro na mesa, né, para poder ajudar vocês, e como também a gente pode ser protagonista, né, na reforma, utilizando o aplicativo, tá? Deixa eu subir então minha tela para vocês novamente. E aí a gente já vai direto para a ferramenta para demonstrar tudo isso na prática. Deixa eu ver se foi, apareceu aqui certinho? Sim, está aparecendo, Su. Show, beleza. Bom, pessoal, essa é a carinha da ferramenta Colossus. E aí, claro, eu não vou descer nos pormenores aqui, porque são muitas aplicações que a ferramenta possui. Mas eu já posso adiantar que a gente tem ferramentas aqui voltadas para a parte de conformidade, então, auditoria e cruzamento de obrigações acessórias no piloto automático, auditoria de XML em tempo real, enfim, parte de cadastro, né, saneamento de cadastro de produtos, monitoramento tributário automático, como eu comentei inicialmente, várias ferramentas aqui para gestão, automação, entrega de SPED automático. Vocês podem ver que tem muita automação dentro do Colossus. E aqui, por último, que é a nossa cereja do bolo, vamos então entrar no aplicativo da reforma tributária, mostrando em primeira mão aqui para vocês, tá? Essa é uma ferramenta que hoje ela compara os impactos da reforma e analisa os tributos atuais em comparação com os tributos da reforma ali em 2033. E ela consegue também, pessoal, ver o tipo de impacto por tipo de operação, como mercadorias, transportes e também serviços, ok? Aqui a gente tem uma linha do tempo do que a gente já sabe que vai acontecer na reforma, então aquilo que já foi aprovado, como que vai ser realmente toda essa fase de transição. Aqui na tela home a gente já demonstra para vocês. E aí, falando um pouco da parte prática. Primeiro eu vou falar de aplicativos que são mais pontuais. Vou deixar para o final mais uma cereja, digamos assim, do bolo aqui dentro da ferramenta, tá? E aí, aqui dentro a gente já tem algumas ferramentas para consulta de NCMs. Então, aqui a gente consegue, por exemplo, verificar, e aí é uma consulta pontual, por exemplo, quem já utiliza o Colossus conhece o regra tributária, né? Regra tributária é a nossa base ali para consultas de NCMs, para verificar várias alíquotas, tanto estaduais quanto federais, NVAs, tem fundo de combate à pobreza, tudo isso a gente tem dentro do aplicativo Regra Tributária aqui no Colossus. Aqui dentro do aplicativo Reforma Tributária, a gente tem uma consulta também para verificar as alíquotas da Reforma Tributária em 2033, tá? E quando a gente faz aqui a inserção de uma NCM e clica em consultar, ele vai demonstrar para a gente aqui qual o impacto que vai ter naquela alíquota. Então, nesse caso, a gente tem uma redução de 100%, ele vai trazer a descrição aqui, tudo certinho, como a gente tem lá no anexo, ok? Com a fundamentação legal. E aqui dentro, vocês podem fazer várias consultas também. Então, inserir outras NCMs,
exportar esses dados. Se a gente estiver pensando assim internamente, eu estou numa reunião com o meu diretor e, né, a gente compra um insumo, a gente faz uma compra importante de uma matéria-prima aqui, faz uma pergunta de como que vai ficar a alíquota ali daquele produto, a gente vem aqui e faz essa consulta rápida, né? Pensando no empresário contábil, poxa, estou tomando café com o meu cliente, quero fazer uma consulta rápida aqui para falar para ele quais serão os impactos do ponto de vista tributário, vocês conseguem consultar aqui também, ok? Um segundo ponto, que aí tem muitas empresas aí como benchmark, tem muitas empresas aqui na ASIS, que são empresas clientes da ASIS, que são empresas de consultoria, né, e escritórios contábeis que também fazem um trabalho de prospectar novos clientes no mercado. E muitas das vezes, poxa, Suelen, eu não tenho um SPED desse cliente, não tenho nota desse cliente, mas eu preciso de já mostrar para ele, nem que seja no primeiro momento, como que vai ficar os tributos dele na reforma. Então, a gente tem aqui um simulador, onde vocês verificam, podem inserir as informações de custos e despesas, então, considerando alíquotas reduzidas em 60%, em 30%, alíquota zero. Então, pode fazer esse preenchimento aqui manual, ok? De custos e despesas, receitas, e a ferramenta, ela, e claro, né, colocando também a apuração aqui, como PIS, COFINS, ISS, ICMS, e através disso a ferramenta ela vai trazer ali um comparativo dos tributos atuais com os tributos da reforma e qual que é o percentual dessa variação, tá? Tem como a gente exportar esses dados, colocar o nome, por exemplo, aqui do seu cliente final, né? Ou para apresentar internamente numa empresa, coloca o nome aqui da empresa, para apresentar para a auto-administração. Então, é um caso ali bem pontual que vocês podem realmente inserir essas informações e já fazer essa apresentação aí para os clientes, tá? Agora, vamos para a parte que, né, tirando o crachá, brilha muito os meus olhos, que aí a gente realmente está falando de automatização de processos para ajudar na reforma tributária. Essa é uma ferramenta que, quando a gente quer fazer uma projeção, verificar aqui de forma mais rápida, né, esses dados, como o Colossus já é uma ferramenta que vocês já colocam ali o SPED fiscal, o SPED de contribuições, e aí, nesse caso aqui, SPED de contribuições aberto, né, Fê? Isso, exatamente, pessoal. A gente tem empresas que entregam ele consolidado, né, e não tem ali a detalhamento das vendas, né? E aí, nesse caso, a gente precisaria também dos XMLs ali das vendas, para compor aí essa projeção. Show, show de bola. E aí, então, assim, como que essa mágica acontece automaticamente? A gente vai olhar, então, o SPED fiscal, o SPED de contribuições, se for aberto, se não for, é necessário inserir aqui os XML de saída, né? A gente faz um processamento aqui, então, se as informações, o insumo mais importante, que é essa base de obrigações acessórias, já estão no Colossus, a gente coloca aqui, seleciona o CNPJ da empresa, inclui filiais, a data início e a data fim. Então, por exemplo, Sueli, eu quero ver a projeção aí, considerando um ano do meu cliente, ou não, eu quero considerar só dezembro de 2024, por exemplo, que é onde ele tem a maior movimentação. Então, é só inserir os dados aqui, gerar o processo, e a ferramenta ela vai nos gerar uma projeção de forma automática, baseada no que foi escriturado, já trazendo para a gente os tributos atuais. Então, vê, no simulador aqui a gente faz manual, que é algo pontual que vocês podem utilizar. Aqui não, já é automático, olhando para o que está dentro dos SPEDs, ok? Então, tributos atuais versus tributos da reforma. Qual que é a variação dessa carga? Se vai ter um aumento, se vai ter uma redução. Os percentuais de receita, então, o que é a regra geral? O que é a alíquota reduzida em 60%, em 30%, alíquota zero. Percentuais também de custos e despesas. E aqui a gente começa a destrinchar também para vocês, né? Fazendo aqui um comparativo desse cenário. Apuração, receita, custos e despesas também, ok? Então, lembra, são questões que eu já tirei lá de dentro do SPED de vocês que estarão aqui na base realmente do Colossus, ok? Um ponto que é, assim, fantástico é que vocês conseguem também brincar um pouquinho com essa ferramenta. Então, por exemplo, Suelen, eu quero aumentar a alíquota aqui, vocês conseguem aumentar e, ó, os valores mudam aqui também, ok? Então, diminuir é difícil, né, pessoal? Diminuir é um pouco complicado, mas vocês podem colocar aqui, os valores vão se alterando. Tem como exportar essas informações, tem como fazer vários filtros aqui, tem como gerar outros processos. Então, por exemplo, aqui eu olhei uma realidade anual, mas eu quero olhar uma realidade só pontual, de um mês.
por exemplo, um mês que o meu cliente tem um mau movimento. Então, vocês podem ficar à vontade com relação a esse ponto também, ok? E aí, como um último aqui detalhe, a ferramenta ela tem uma funcionalidade que ajuda bastante também nessa visão de comparativo de preço, porque, frisando o que nós conversamos inicialmente, a reforma tributária vai impactar toda a empresa. E a gente nem chama muito mais de reforma tributária internamente aqui na ASA, a gente chama de reforma da precificação, né? Então, aqui dentro, a gente já vai trazer para vocês, pensando que eu já tenho toda a movimentação do seu cliente, as informações, por exemplo, do preço total, sem tributo, literalmente sem tributo, eu estou retirando todos os tributos que tem aqui, né? E eu vou demonstrar para vocês a diferença. Então, assim, para esse cliente específico, se tratando de janeiro de 2024 a dezembro de 2024, a gente vai ter um aumento aqui de mais de 217 mil de diferença, 4,54% de aumento no valor dos itens desse cliente, 479 itens terão aumento de preço, então ele já condensa para você aqui numa visão mais macro essas informações, e 248 itens terão uma redução desse preço, considerando aqui nessa tela inicial, tanto entrada quanto saída, viu, pessoal? Então, isso é importante também. E aí ele vai trazer alguns rankings, pessoal, isso aqui para apresentar para a alta administração, né, para quem vende projetos de consultoria, é fantástico. Ele demonstra para a gente itens com redução de tributação, então, com descrição do item, unitário mesmo, viu? Então, ó, compra de energia elétrica, vai ter uma redução aqui de R$ 42.473,62. Mas eu também tenho em contrapartida assessoria e serviços com aumento aqui de mais de 81 mil. Então, ele já vai trazer esses rankings para vocês. E um outro ponto também é que a gente vai trazer para vocês alguns filtros. Então, a gente pode colocar aqui por período, por item, por grupo. Então, vou dar um exemplo prático. Eu quero olhar só as operações de entrada, nesse caso, e eu gostaria de verificar, por exemplo, o que teve de aumento de preço. Ou não, eu quero só olhar a entrada, pesquisar. Quando a gente pesquisa aqui, a ferramenta já vai trazer para a gente quais serão essas diferenças, né? Lembrando que ele traz também preço atual unitário, considerando PIS, COFINS, ICMS e ISS do que foi escriturado e o como vai ficar na reforma também, tá? E essas diferenças. E aí, um outro ponto que ajuda também nessa visão mais estratégica de dados, que se eu estou considerando as entradas aqui, eu também consigo verificar quais são os fornecedores desse cliente, né? E aí a gente vai trazer também um ranking com as empresas, com os fornecedores que tiveram uma maior diferença nos valores. Então, eu tenho uma empresa aqui que o preço atual, né, que eu estou pagando, enfim, é de R$ 172 mil. Só que quando virar a chave da reforma em 2033, eu estou falando que vai ter uma diferença de mais de R$ 25 mil. Então, para quem é contador que está na live, vamos pensar o seguinte, você já vai saber que o fornecedor do seu cliente vai ter um aumento de preço nos itens desse fornecedor. Então, assim, já é uma visão que você já consegue levar para o empresário e falar, opa, vai ter que renegociar contrato, a gente vai ter que verificar várias questões. É um produto extremamente importante aqui para a operação. A gente vai ter que verificar a margem. Então, a ferramenta te possibilita ter várias visões relevantes do ponto de vista mesmo de negócio, ok? Então, só para resumir para vocês aqui um pouquinho do que o software apresenta. Da mesma forma, vocês conseguem fazer filtros aqui de saída, selecionar aqui se vocês querem ter uma visão de grupos, então se eu quero ver energia, se eu quero ver mercadorias, outros serviços, tá? Então, a gente consegue ter essa visão aqui também. E aí, Fê, tem mais algum ponto que você quer comentar do comparativo de preço? Su, o pessoal está perguntando algumas coisas aqui em relação a conseguir subir em massa os nossos NCMs, né? E o tipo de serviço para análise dos preços. Isso a gente vai puxar ali dos spreads, né? Isso. Dos XMLs. Exato. Com dados desses arquivos, a gente vai conseguir alimentar a projeção. Exatamente, Fê. Aqui no primeiro ponto, quando a gente olha consulta, por exemplo, que foi a primeira funcionalidade que eu demonstrei para vocês, é NCM por NCM. Agora, quando a gente olha no comparativo de preço para projeção,
a gente vai olhar em massa o que está dentro das obrigações acessórias, o que foi escriturado, viu, pessoal? E aí, aqui na tela, a gente tem uma visão o quê? Geral, macro, estratégica. É uma visão realmente do negócio, né? Agora, a gente sabe que a gente vai ter que colocar a mão na massa, vai precisar de olhar item a item. E essas informações, inclusive, vão precisar de constar lá dentro do nosso ERP. Então, além de apresentar para vocês aqui numa visão mais macro, que seria voltado mais para a diretoria, para a alta administração, vocês conseguem ter essa visão também mais minuciosa em detalhes dentro do Excel. Então, a gente gera aqui esse volume de informações para vocês no Excel. Eu vou até demonstrar na prática, e aí é 1 minuto, porque para a gente realmente ser bem assertivos aqui, mas como que é esse entregável? E aí... Como que vai ter acesso mais no analítico, né, Su? É uma questão que o Acácio trouxe aqui, se dava para fazer os filtros ali por NCM e por item. Dá para fazer na tela e dá para ter o acesso à planilha. Exatamente, Fê, boa. É exatamente isso. Lá na tela, realmente, por exemplo, eu estou numa apresentação, eu quero usar já a ferramenta ali com o meu time fiscal, com o meu time contábil internamente, ou eu quero fazer uma apresentação ali para a controladoria. Poxa, pode usar a própria ferramenta, tem como exportar essas informações ali em PDF, em Excel, e aí no Excel, aqui vira um parque de diversões de fato, né, para quem atua na área de consultoria, para o pessoal aí que tem, por exemplo, uma contabilidade com 300 clientes, né, quer verificar as informações de forma mais minuciosa. Aqui também é super interessante, e vocês conseguem visualizar essas informações do analítico, tanto da apuração, que a gente já demonstrou ali na tela inicial, e aí, olhando, por exemplo, para serviços tomados e prestados, poxa, a gente pode fazer vários filtros, verificar a origem, selecionar serviços tomados, serviços prestados. Então, a gente vai item a item aqui mesmo, ó, demonstrando para vocês CNPJ, que é o prestador, o município, todos os dados, se vai ter um aumento, uma redução de preço. Da mesma forma, considerando os itens aqui de saída, ó, eu tirei essas informações lá do C170, ó, desse período específico, e aqui eu estou falando do grupo de mercadorias. Ele vai trazer chave da nota, ele vai trazer aqui qual que é o código do item, a descrição. Lembrando que aqui também a gente vai retirar os valores dos impostos atuais, ok? De forma bem minuciosa, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, o valor do item, como vai ser na reforma, a diferença, qual que é o impacto, se vai ter uma redução ou não, o tipo de operação. E aí, pessoal, isso é super legal, porque primeiro a gente está olhando uma alíquota aqui, uma estimativa, né, de alíquotas, mas a transição, enfim, toda essa parte, a gente sabe que vai ter várias movimentações com relação à reforma, e essas alíquotas, elas vão mudar, inclusive a gente não sabe ainda quais serão as alíquotas de cada estado, de cada município. Então, a ferramenta, ela vai acompanhando essas atualizações também, ok? E aqui, a gente abre também várias possibilidades para um trabalho ainda mais consultivo, porque se eu já tenho aqui o insumo, que são os dados do cliente, que são os valores, quais serão esses impactos, vocês também têm a liberdade de criar aqui gráficos, dashes, criar outras colunas, colocar, enfim, quem gosta de Excel, né? ProxV, fazer tudo que precisa de fazer dentro desse insumo, dessa planilha, para que vocês possam gerar outras informações que serão relevantes para cada tipo de negócio, ok? Então, vocês têm a liberdade de usar esses dados aqui para poder trabalhar internamente, né, de acordo aí com a consultoria de vocês, ok? Então, de forma bem resumida, mais conceitual, é isso que a gente criou, que tem, de fato, hoje ajudado os nossos clientes, tem brilhado os olhos. Olha, nas últimas 4 semanas, foram mais de 40 clientes aqui da ASIS que adquiriram esse software. Então, assim, acabou de sair do forno, o pessoal entendeu que isso vai ser um GPS mesmo, um norte, para a gente sair da teoria realmente para a prática, né? E aí, enfim, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do recado de como a ASIS vai ajudar tanto os nossos clientes como o mercado, né, que está sedento mesmo por encontrar um mapa para direcionar aí com relação à reforma tributária. E esse aplicativo eu posso garantir para vocês, é uma fonte de possibilidade de negócio,
né? A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas tem muito dinheiro na mesa também. Então, quem realmente se antecipa, né, Fê, consegue de Sim, fato aí sair na frente, tá? legal, Su. Bom, agradeço então para quem ficou até no final. E aí, para fechar com chave de ouro, Fê, vou Deixa, passar a palavra para você, para legal. apresentar o Vamos nome. comentar só algumas dúvidas aqui Ah, que beleza, o pessoal dá mandou para no a chat. gente responder. É a Aline Santos, né? A gente vai comentar agora, Aline, realmente é uma ferramenta que precisa de contratação à parte, né? Para que você tenha essa visão das projeções por período, anual, mensal, realmente precisa ter essa contratação, a gente vai comentar sobre isso. Em relação ao Acácio, também comentou aqui, perguntou, né, qual seria a opção para empresas que apresentam a declaração consolidada, lucro presumido. A gente comentou, Acácio, que nesse caso aí, quem não tem o contribuições aberto vai precisar dos XML de saída, né, das vendas. O SPED, ok, o SPED a gente já vai ter o detalhamento da entrada. Aí, quando vá, no seu caso, já que você tem fechado, consolidado, né, a gente vai precisar dos XML de vendas. E, por fim, a Lilian também perguntou aqui o tempo de processamento, né? Então, se você já usa o Colossus hoje, já tem lá uma base importada, você já pode gerar essas projeções, né, a partir do que já está importado, né? Não, vou fazer uma nova input. Realmente, pessoal, como a gente tem esse processo de auditar os SPEDs, auditar os XMLs, é necessário aguardar esse tempo de processamento que vai depender do volume, da volumetria. A gente tem pessoal de varejo que é milhões de notas, né? Então, precisa ter essa ciência aí que pode levar um tempinho, mas vocês podem também se antecipar, gente, através do RAPA, importação ali diariamente, a gente pode estar importando esses arquivos, via API também, a ASIS consegue ter API, já tem API pronta, que é uma forma de você já enviar esses arquivos, e você, o analista, né, ou o gestor, vai entrar na ferramenta, provavelmente os arquivos já estarão processados e vão rapidamente criar essas projeções aí, tá bom? Então, acho que é isso, Su, que trouxeram de dúvida. Legal. A gente não vai ter certificado, né, Su? Não tem, porque é uma Nesse apresentação momento, não, voltada. Nesse mas momento, a na gente não próxima vai a gente vai ter. é legal aqui trazer pessoal de marketing para a gente verificar essa questão do certificado, tá? Pessoal que já é nosso cliente, está perguntando aqui o Jefferson sobre o treinamento, pode entrar em contato lá com a gente. Gui, se eu puder colocar aí nosso contato, pode entrar em contato com sucesso do cliente, @asis, ou com saque, @asis também, e solicitar por ali, tá? A gente pode estar fazendo o maior interessado que vocês, clientes, utilizem 100% do que está ali somos nós, então conte com a gente para que vocês consigam ter aí domínio total da ferramenta, tá? Pessoal, agradeço muito aí por vocês estarem conosco, né? Su, obrigada por compartilhar com a gente, na prática, como aplicativo da reforma pode gerar essas oportunidades de negócio, tanto para escritórios, né, como também para empresas. E para que vocês tenham mais segurança e previsibilidade nessa virada de chave. Pessoal, como prometido lá no comecinho, quem quiser ter acesso a essa solução que apresentamos aqui hoje, vai contar com uma condição super especial. Nós estamos oferecendo aqui 20% de desconto para quem fechar ainda esse mês, até dia 25, ó. A gente consegue conceder aí esses 20% de desconto. Isso é mesmo uma oportunidade concreta de já sair na frente e se preparar de forma inteligente para a reforma tributária. Se você quer aproveitar esse benefício, conversar com o nosso time para entender como aplicar isso na realidade da sua empresa, nós temos ali o QR Code, né, para que vocês peguem o contato, ou entrem em contato pelo nosso suporte ou sucesso do cliente. Estamos aqui ansiosos pelo contato de todos, pessoal. Legal. E aí, Fê, acabei de receber aqui no WhatsApp também. Pessoal, cliente da ASIS, vocês já podem conseguir testar a ferramenta, viu? Inclusive, até sugiro
entrar no Colosso, verificar se o aplicativo da reforma tributária está liberado para vocês. Caso esteja, vocês podem fazer esse teste. E aí até sugiro fortemente, antes de fazer o teste sozinhos, procura o nosso pessoal, marca uma apresentação mais verticalizada para o seu negócio, e a gente faz o teste ao vivo juntos, só para não consumir o crédito lá, porque depois eu acho que a gente vai conseguir voltar, não, tá bom? Mas conta com a gente, porque o nosso foco é ajudar vocês do início ao fim com relação a esse tema da reforma, tá bom? Obrigada, viu, Fê? Obrigada, pessoal. Obrigada, Su. Só vou colocar aqui o e-mail do sucesso do cliente para o pessoal. E aí já fica aqui para vocês. Então, beleza. Muito obrigada mesmo, pessoal. Tenha um ótimo dia. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.